Pablo Marçal é um ser que de fato precisa ser estudado. Talvez até estudado de diferentes formas. Não, meu querido e minha querida, talvez diferentes análises. Porém, aqui nesse vídeo a gente não vai enveredar por outro caminho. A gente vai ficar focado aqui no marketing digital. E hoje eu vou fazer aqui uma análise contigo sobre a parte estratégica de comunicação e persuasão desse fenômeno do digital, tá? Queira você concordar com o que ele diz, queira você discordar do que ele diz, nós não podemos negar o fato que, olha só, Pablo Marçal está aqui com praticamente 11 milhões de seguidores. Então, alguma coisa correta ele está fazendo para conseguir essa audiência tão grande. De novo, queira você gostar ou não. E a pergunta que fica é: o que o Pablo Marçal faz que dá tanto certo para ele, que dá tão certo para ele conseguir expandir a audiência de tal forma, conseguir ser esse gênio da comunicação dentro do digital? Você sabe quais são esses segredos? Então, no vídeo de hoje eu vou revelar esses segredos para você. Então, bora lá, vem comigo. Fala galera, eu sou Rafael Carvalho e você está aqui no Marketing Digital Sem Mimimi. Sempre um papo direto e reto sobre marketing e empreendedorismo digital. Tá? E hoje, como eu já antecipei, a gente vai falar sobre esse nosso camaradinho aqui, ele, Pablito da galera, ou Pablo Marçal para as pessoas que mais o reverenciam por aí, mas vamos chamar do nosso amigo Pablito, né? Pablito da galera, ele tá aqui com quase 11 milhões de seguidores e vem crescendo absurdamente, tá? E eu não vou fazer aqui uma análise crítica sobre os motivos dele estar fazendo o que ele está fazendo, não vou entrar nessa. Então você estava esperando aqui um vídeo onde eu ia entrar nesse tipo de assunto, eu não vou entrar. O meu papo aqui contigo vai ser sobre estratégia de comunicação e de persuasão. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui para você entender o que eu tô te falando, tá? Dá uma olhada aqui. Então vamos lá. Analisando aqui o perfil de Pablo Marçal, tá? Praticamente 11 milhões de seguidores e dá só uma olhada nos últimos stories dele, do alcance desses stories. Tá falando aqui de 5.3 milhões, 8.3 milhões, 2 milhões, 1.5 milhões, 2.6 milhões. Stories não, né? Reels. Tô até confuso aqui. É tanto alcance que me deixou confuso, mas isso não vem ao caso. Vamos dar uma olhada aqui. O que que tem nesses Reels? Por que que eles alcançam tanto? Olha o último aqui. Aqui já começa uma visão estratégica, tá? Olha só como que ele pensou e fez aqui a capa desse Reels. Bicho do mato, o mito cria e o invejoso copia. Não dá para não reconhecer que é uma copy maravilhosa. Não dá para não reconhecer. E aí a gente vai clicar aqui para dar uma assistida. Vem aqui comigo. O bicho do mato, mas eu quero olhar no espelho logo em seguida, depois desse corte, e parecer com tipo o prefeito de São Paulo modelo 2025, entendeu? Alguém que é rápido, veloz, eu que sou Ultraman, eu sou Iron Man, bem resistente fisicamente, mentalmente. Eu quero estar com essa imagem de alguém que vai cuidar de muitas pessoas. Isso, servir a maior cidade do hemisfério sul. Agora vamos aqui dar uma visão estratégica. Pensa agora o que você reparou dessa comunicação que você ouviu, né? O que você ouviu ali que te chamou a atenção? Dá uma notada nisso, ou dá uma pensada nisso, dá uma refletida. O que você ouviu do que ele falou que te chamou a atenção? Quais foram as palavras que te chamaram a atenção ali? Beleza? Guarda isso. Vamos pegar um outro aqui, bem aleatório, mas vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar esse tá aqui com o Dória, tá? Vamos ver como que vai ser esse aqui. Esse ele não botou nada. Tipo, vamos pegar outro. Foi só a foto aquele ali, né? Vamos pegar esse aqui, ó. O senhor conta com a possibilidade de não ser eleito? Lógico, 100%. Se não for eleito? sem chance. Tudo que eu me propus a fazer dentro da legalidade, eu nunca fiquei sem fazer. Vai ser uma disputa muito boa. Vocês podem contar comigo que eu vou pôr para arregaçar. O senhor conta com a possibilidade de não ser eleito? Lógico.
De novo, fica a pergunta aí pra você. O que você viu aqui que te chamou a atenção? Dá uma pensada nisso e agora você vai vir comigo, que agora a gente vai bater um papo e eu vou destrinchar com você a estratégia que o Pablo Marçal usa, que com certeza você que é um expert, tá querendo se posicionar nas redes sociais, tá querendo ganhar audiência, você vai poder aprender o que ele faz e aplicar no seu dia a dia, tá? Então se liga aqui comigo que agora a gente vai entrar num outro nível aqui desse vídeo, que é o seguinte, eu vou começar a destrinchar contigo o que tá por trás, quais são as características da comunicação e da estratégia de persuasão do Pablo Marçal, nosso querido Pablito da galera, e por que isso funciona tão bem, tá? Então vou compartilhar novamente a minha tela aqui contigo e ela já tá nessa outra visão aqui, a gente vai destacar alguns pontos. Agora é o momento de você prestar atenção, agora é o momento de você anotar, de você entender o que eu vou falar aqui, porque a estratégia que eu vou te dar aqui tem potencial para mudar a forma de como você produz conteúdo, tem potencial para levar teu posicionamento nas redes sociais para um outro patamar, mas você precisa entender e internalizar o que eu vou te falar aqui a partir de agora, tá bom? Então vamos lá, vou dar um zoom aqui para destacar esse primeiro ponto aqui, que é um ponto muito importante e o Pablo Marçal já acerta na largada, tá? Que é o seguinte, o principal objetivo de um comunicador é se fazer compreendido, tá? E eu fiz uma questão absurda de fazer um destaque aqui para a parte do se fazer, tá? Eu até coloquei aqui, ó, vou aumentar esse zoom. Se fazer, eu dei uma mexida nesse português, que é para deixar claro para você que o objetivo de um comunicador é se fazer compreendido. Então, significa que a responsabilidade de ser compreendido, ela é do comunicador, é de você que está falando, é de você que quer levar a sua mensagem como expert, a responsabilidade de que a tua audiência te entenda é sua. Se aqui fosse uma frase diferente, né? Se essa frase aqui fosse assim, ó, a responsabilidade de um comunicador é ser compreendido. Talvez seria a forma mais simples de escrever isso aqui. Mas se isso fosse assim, você poderia cair nisso aqui, ó. E ser compreendido é responsabilidade da audiência e não sua, sendo que a obrigação de um bom comunicador é ser compreendido, é se fazer compreendido, tá? Então agora eu já quero puxar um papo com você, que é para você prestar atenção aqui em mim, que é o seguinte. Então já tem o primeiro ponto aqui para você guardar, que é quando você estiver se comunicando, a sua principal preocupação é que você tenha uma comunicação que seja compreendida pela sua audiência. Então aqui já começa que muitos experts às vezes eles vão se comunicar e eles querem se comunicar pensando única e exclusivamente na forma de eles se comunicam melhor. Não, eu vou falar com essas palavras difíceis, porque se eu tivesse palavra difícil, eu vou manter a minha autoridade, as pessoas... E às vezes você está falando para um público, ou você tem um público que não entende aquele seu vocabulário, não entende aquela forma de você falar, não entende os seus jargões, não entende as suas expressões. Então, você sempre tem que olhar primeiro para o seu público. E mesmo que você tenha diferentes formas de se comunicar, talvez você vai ter um vocabulário mais rico, mais extenso, com palavras difíceis. E ok, mas a sua audiência compreende essa palavra? Então, é um erro clássico. É um erro clássico. Às vezes, eu vejo isso em muito evento, muita palestra. O expert, por ter muito contato com a língua inglesa, é comum isso. Talvez você é um médico, você é um advogado, você lê muito artigo em inglês, fala inglês. Beleza, eu também. E ok. Só que o que a pessoa faz? Ela traz pro vocabulário dela e tá falando com um público que majoritariamente não entende, a população brasileira majoritariamente não domina a língua inglesa, não entende inglês, e você fica com seu vocabulário carregado do inglês. Aí você vai dar uma palestra e fica soltando palavras em inglês a qualquer momento, expressões em inglês. Eu sei que você sabe falar inglês, pô. Você não precisa mostrar que você sabe falar inglês, deixa pra mostrar quando você estiver viajando ou quando for necessário. E aí, o que vai acontecer se você fizer isso? A tua audiência não vai entender o que você tá falando. E é sua responsabilidade ser compreendido. E aqui já é esse primeiro ponto. O Pablo Marçal, ele tem uma linguagem simples e isso é proposital. Ele se comunica de forma simples, tá? Com um vocabulário simples. Ele faz questão de manter o sotaque dele. Ele faz questão de usar um português simples. Por quê? Porque ele sabe que ele está se comunicando com a massa. Ele sabe quem é o público dele e ele sabe que é responsabilidade dele se fazer entender. E aí ele usa um vocabulário mais simples para que o público entenda. Beleza? Pegou essa até aqui? Então, essa é a primeira
coisa que você tem que entender e entender firme, tá bom? Vamos continuar que tem mais aqui no vídeo, tá? Tem mais coisa. Quero saber se você já deixou o like. Olha só, tamo aí. Até agora nem tinha pedido like, tinha até esquecido. O vídeo aqui é tão pancadaria que eu nem tinha pedido like. Mas se você ainda não deu like nesse vídeo, já deixa o teu like, é a forma que eu sei que você tá curtindo o conteúdo, tá? Se por acaso você não é assinante do canal, são pelo menos 2 vídeos por semana aqui com conteúdo de altíssimo nível para ajudar você, expert, a ter sucesso na internet, tá? Então, se você não quer perder nenhum dos conteúdos, já assina o canal e ativa o sininho para você sempre ser notificado, tá bom? Beleza? Vamos voltar aqui então. Agora que eu já falei um pouco sobre a comunicação, o que eu quero trazer aqui para você? É uma análise estratégica e sistemática de como o Pablo Marçal faz a estratégia de comunicação e de persuasão dele. Beleza? Vamos para isso aqui? Vamos entrar nesse nível de densidade aqui de conteúdo? Então vamos. Que é o seguinte, olha só. O que o Pablo Marçal tem de positivo? Vamos olhar isso aqui. Primeira coisa, ele tem um público-alvo muito bem definido. O Pablo sabe para quem ele está falando. Ele tem uma clareza absurda de público. Ele sabe que ele está falando para classe B, C e D. Majoritariamente classe C e D. Ele sabe disso. Ele sabe quem é o público. Então ele sabe exatamente quem ele precisa atingir com a mensagem dele. E aqui fica essa pergunta para você. Você sabe? Você tem essa clareza de público, tá? Esse é o primeiro passo para você acertar várias coisas da tua jornada na internet, tua jornada de sucesso dentro do digital. É acertar o teu entendimento sobre o mercado, sobre quem é esse seu público, tá? Isso é importantíssimo. Ajustar você, expert, com o seu público. Ter essa clareza. Isso é uma coisa que eu falo muito quando eu tô falando de construção de negócio, de crescimento contínuo, que é a minha visão de como os negócios deveriam ser construídos, que são 5 coisas que eu ensino, né? 5 ajustes que você tem que fazer. E justamente o primeiro ajuste é sobre ajustar o expert com o mercado, com o seu público, tá? Então o Pablo segue isso aqui à risca. Ele tem um entendimento muito forte de quem é o público dele, beleza? Dado isso aqui, olha outra coisa que ele tem. Promessas que elas são simples e fortes. Promessas simples e fortes. Então, se você observar o que o Pablo está falando, ele sempre vai falar sobre digital vai te deixar rico, você merece ser rico, se você acreditar você vai conseguir, tem uma chave para sua prosperidade e etc. É ou não é isso? Perceba que as promessas que o Pablo faz não são promessas complexas, são mensagens muito simples, porém ao mesmo tempo que elas são simples, elas são fortes. Por quê? Porque ele sabe que o público dele está carente e necessitado desse tipo de mensagem. É exatamente isso. Então, se você parar para analisar o que o Pablo Marçal está constantemente falando, ele está sempre falando essas promessas simples e fortes. Pegou essa? Então, público-alvo bem definido, promessas simples e fortes. E aí, a terceira coisa que o Pablo faz com maestria é o reforço de autoridade. O que é isso aqui? Por isso que eu te pedi, não sei se você vai lembrar, no início desse vídeo aqui, eu te pedi, falei, dá uma ouvida aqui naquele vídeo lá do início, qualquer coisa você volta lá, que era um Reels, ele aparecendo ali com o Boulos, tá? E era um Reels meio brincadeira, ele falando com o barbeiro dele ali o que ele queria. Não tinha nenhum assunto pra ele falar que ele era Iron Man, que ele era de performance. Não tinha nenhum assunto. Não era um Reels pra falar de competição. Não era um Reels pra falar que ele era Iron Man, que ele tinha conquistado. Não era. Porém, o que o Pablo Marçal faz com maestria é reforço de autoridade. Ele tem um conjunto de pontos que não são muitos. Então ele vai falar do Iron Man, ele vai falar do dinheiro que ele tem, ele vai falar de como ele saiu de estagiário a bilionário e ele vai falar do sucesso das empresas dele. Isso aqui é o que ele vai falar. Do outro lado, ele vai mostrar a casa, o carro, ele vencendo as provas, ele fazendo as provas, melhor dizendo. Então, ele tem um conjunto de mensagens ou um conjunto de coisas que ele mostra e ele fica repetidamente mostrando essas coisas porque são pontos que reforçam a autoridade dele, reforçam o estereótipo, a persona pública da mensagem que ele quer transmitir, tá? E aí vamos aqui para um papo direto e reto contigo. Às vezes você
peca muito nisso aqui, e aqui você tem que aprender com o Pablo, aquilo que eu falei. Você pode discordar do porquê que ele faz isso, da mensagem que ele passa, você pode discordar de tudo, mas é inegável a habilidade que ele tem de comunicação, de construção de audiência. Então a gente tem que aprender como ele faz isso. Você pode aplicar isso de uma outra forma, mas é inegável, tá? Voltando aqui, o que você tem que aprender com ele? Que esse reforço, ele é feito pela repetição. Então se você parar para ouvir vários dos Reels do Pablo, várias das entrevistas, fica chato, porque ele fica repetindo aquilo ali, que ele foi Iron Man, que ele fez isso, que ele fez... Fica chato. E às vezes você, por achar chato, o que você pensa? Poxa, quando eu vou fazer o meu conteúdo, eu não vou ficar repetindo as minhas coisas, eu não vou ficar repetindo as minhas conquistas, porque eu não quero ser chato. E aí você comete um grande erro, porque você deveria fazer a mesma coisa. Marketing é repetição. Fica sempre com isso em mente. Marketing é repetição. Pode estar chato para você, porque você é a pessoa que está repetindo aquilo todo dia, mas a tua audiência não está assistindo você 24 horas por dia. Então, eles não estão com essa percepção que tá chato. E se você não repetir, eles não vão ter contato por tempo suficiente com a tua mensagem para internalizar aquilo que você tá falando. Então, você precisa ser repetitivo. Você precisa fazer o seu reforço de autoridade, tá? E isso já leva ao último ponto aqui dessa estratégia. E antes de entrar nele, eu quero fazer o seguinte, tá? Se você por acaso é um expert, tá querendo entrar no digital da forma correta, ou já entrou e não tá vindo resultado, tá meio frustrado, faz o seguinte, eu deixei um treinamento gratuito aqui na descrição desse vídeo, aonde eu te apresento o que pode ser os pontos cegos, né? Erros que você pode estar cometendo ao iniciar a tua jornada do digital, e eu te mostro como você deveria fazer para ter resultado de forma consistente, para construir um negócio no digital de forma consistente. Então, se você é um expert, quer ter um infoproduto, um curso, uma mentoria, um e-book e monetizar isso de uma forma consistente na internet, dá uma olhada aqui nesse treinamento, tá aqui na descrição do vídeo, é um treinamento gratuito de 15 minutos, onde eu vou te explicar quais são os erros e eu vou te mostrar como você deveria fazer para não cair nesses erros, beleza? Vamos então fechar aqui. O que o Pablo Marçal faz de estratégia na comunicação dele? Que é o seguinte, a consistência. Isso daqui é uma outra coisa que não dá para negar. Pablito é um camarada consistente no que faz. É praticamente impossível você achar alguém dentro do digital com muito sucesso que não tem um alto nível de consistência. Consistência que beira a chatice. Aquilo que eu acabei de falar. O cara fica chato, mas ele é consistente. E aí tá você aí tentando dar certo no digital. Eu te pergunto, há quanto tempo você tá fazendo isso? Ah, Rafa, eu tô tentando há 2 semanas e já tô pensando a desanimar. A gente aqui tá falando de consistência de anos sendo consistente. É por isso que eu não acredito nessas histórias no digital de ficar milionário rápido, dessas balelinhas por aí, porque isso planta uma parada na tua cabeça de que você tem que ter resultado rápido. Aí você começa a parada, começa a tua jornada e na primeira semana não tem resultado, no primeiro mês não tem resultado, chega no segundo mês sem resultado, você já quer desistir, porque você se deixou ser iludido por um discurso de que você ia ter resultado rápido, ia ficar milionário rápido, e isso não existe. É preciso construir uma jornada de consistência, tá? Uma jornada de crescimento contínuo. É preciso trabalhar isso, tá? Então, o Pablito é extremamente consistente e isso é algo que você precisa aprender com o Pablito, tá? Então, esses são os pontos aqui da comunicação. E sabe a outra coisa que você precisa aprender a fazer? Você precisa aprender a dar um like nesse vídeo. Já deu like aqui no vídeo? Se não deu, senta o like aqui nesse vídeo e também assina o nosso canal. Se não assinou ainda, assina o canal, ativa o sininho. São 2 vídeos por semana com conteúdo de altíssimo nível para ajudar você, expert, a ter sucesso na internet, tá? Se você quer aprender agora como ganhar dinheiro com aquilo que você ama fazer, você precisa dar uma atenção para esse vídeo que eu deixei aqui fixado para você, beleza? Corre lá, vai nesse vídeo que tem um conteúdo de altíssimo nível te esperando. Valeu, um grande abraço.